Boa noite, sejam todas bem-vindas ao aquecimento para o evento A Jornada do Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da consciência da saúde mental, das necessidades emocionais e mentais das pessoas e também das instituições em que trabalhamos. No vídeo de aquecimento de hoje, você vai saber detalhes dos principais transtornos mentais que assolam o nosso país e também o mundo. O que criou, minha gente, muita demanda para atendimento de psicólogos e terapeutas em seus consultórios e clínicas. Você vai aprender ainda quais as técnicas eu indico e como você pode começar já a atender e aplicar com seus clientes. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arte terapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogas e terapeutas a conquistar a liberdade financeira de uma forma criativa. Por favor, já curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. Esse aquecimento aqui está te preparando para o evento A Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal, hein, gente? Arte Terapia na Prática, dia 30, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Anota na agenda e desmarca todo o compromisso, porque esse evento não terá replay. E esse aquecimento vai ficar disponível apenas até dia 29 de janeiro. Porque dia 30 eu te espero no evento e essa playlist não vai mais estar no ar. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, que quer alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Nós vamos falar sobre o olhar do cuidador da psique, técnicas da arte terapia e agora linkado ao processo de saúde mental, aos transtornos que nós verificamos tanto em nós quanto em nossos pacientes ou alunos, a pessoa que está conosco, às vezes nosso parente. E eu quero que vocês pensem em algumas perguntas comigo. Essas perguntas vocês podem anotar. Pega o lápis, caneta, você anote por quê? Porque são perguntas típicas do que nós fazemos quando o aluno, o paciente ou a pessoa que está conosco, ou até mesmo nós mesmos, que precisamos saber se nós temos alguma questão com a própria ansiedade. Então, anote aí. Com que tipo de coisa você se preocupa? Que tipo de coisa você se preocupa? Anota. Com que tipo de coisa me preocupo? Ou você pergunta, né? Que tipo de coisa você se preocupa, fulano? Você se preocupa de forma excessiva com situações do cotidiano? Você se preocupa de forma excessiva, a coisa fica grande, muito grande, a coisa desse tamanho, mas fica desse tamanho, né? Com as situações que acontecem no seu dia a dia, por exemplo, situações familiares, a sua saúde ou a saúde de alguém próximo, o seu trabalho ou o trabalho do seu cônjuge, do seu filho, você se preocupa demais, com possibilidade de falta de dinheiro, mas tem que ser demais. Essa é a característica. Porque se preocupar com a família, se preocupar com a saúde, se preocupar com o trabalho, se preocupar com o dinheiro, é uma coisa nossa do dia a dia, do nosso cotidiano como adultos. Nós precisamos estar atentos e resolutivos para que não nos falte nada, nem falte saúde, nem falte alegria, nem falte dinheiro. Nós precisamos estar nesse movimento. Mas quando falamos de excessivo, é porque atrapalha nosso dia, nós ficamos muito tempo pensando nisso, ficamos sem resposta, ficamos angustiados, sentimos uma aceleração interna, um descontrole. Então isso já demonstra que a ansiedade, ela está
voltada para o seu lado negativo, ela está atrapalhando a sua vida. Pode ser que você ou a pessoa que você esteja atendendo não tenha consciência da excessividade, porque existe dentro de nós pessoas humanas, existe desde o lado que a pessoa nega a existência de uma necessidade, então, não, para que se preocupar? Imagina, as coisas vão acontecer. Então, desde uma usar a negatividade no sentido de negar, dizer que não se importa, não se implicar com a questão, né? Então, aqui, ó, e aqui vai indo o termômetro, né? Vai mudando. Então, desde negar tudo até ir ao extremo, que é transformar isso, uma coisa real, em algo muito acima do esperado. Então, meu Deus do céu, eu não posso perder esse emprego nunca. O mundo vai acabar se eu perder esse emprego. Se meu filho isso. Eu não posso ficar doente. Até dar uns ataques, que é um dos temas de hoje, pânico, né? Situações extremamente estressoras internas que criam pânico. E pode ser que a pessoa não tenha percebido, ou você ou a pessoa que você atende não tenha percebido que está excessivo. Por isso que vem a próxima pergunta que eu faço para vocês. As suas pessoas próximas te veem, te falam, já te falaram, já comentaram que você se preocupa demais? Porque se alguém ou algumas pessoas já falaram isso para você, pode ser que você esteja no nível muito acima. Pode ser que não seja o extremo, mas esteja muito acima. Porque o ideal é ficar com a ansiedade aqui no meiozinho, né? Nem negando e nem acima. Lidando com ela de uma forma real, de uma forma direta, sem essa mudança aqui para os lados. Então, se alguém já te falou isso, que você se preocupa demais, significa que você está vendo um negócio que é desse tamanho. Então, você está olhando ampliado. Então, significa, sim, que você está tendo uma ansiedade exagerada. Pode ser que a sua consciência não queira aceitar, mas já é um indício, sim. E mais uma pergunta. É difícil controlar suas preocupações? Isso atrapalha o seu sono? Isso faz você se sentir cansada? É difícil controlar? É difícil... Olha como que é difícil vir uma pergunta, meu Deus, no meu trabalho, e aí você conseguir uma resposta e isso se acalmar dentro de você? Sem você perder seu sono, sem você ter que ficar ruminando essa ideia por dias, por tempos. Porque daí sim, nós já estamos falando de um transtorno de ansiedade. Então, já ficou aqui a dica, já ficou aqui algumas orientações sobre isso, né? E nós vamos falar também hoje, deixa eu ver aqui no meu rascunho, olha só, nós vamos falar sobre transtorno do pânico, agorafobia, fobias, transtorno de ansiedade social, que está ligado à fobia social, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade de separação que acontece na infância, mutismo seletivo. Olha que tema interessante nós temos para hoje. Ansiedade. E daí nós vamos falar um pouco sobre tudo isso e vamos falar sobre o nosso olhar de cuidador da psique, dar algumas orientações sobre manejo, sobre técnicas, sobre acolhimento, sobre indicações. Por quê? Porque aqui nós vamos fazer com que você veja isso acontecendo tanto em sua vida quanto na vida das pessoas. Você vai perceber que nesse ciclo de lives que nós estamos fazendo agora sobre saúde mental e transtornos, que nós temos um tantinho de tudo. Isso mesmo, nós temos um tantinho de tudo. Nós temos um tantinho de depressão, temos um tantinho de obsessivo, temos um tantinho de esquizofrenia, temos um tantinho de psicopatia, temos um tantinho de tudo. Tudo o que dá no ser humano dá em você, não dá só lá.
daqui. Então, você vai acabar se identificando com muitas características. E eu gosto de explicar o seguinte: as nossas características são traços. Então, imagina que são traços, é um fiozinho. Então, eu tenho um fiozinho disso, fiozinho disso, fiozinho disso, fiozinho daquilo. Esse monte de fiozinho faz a minha trama da vida, faz o meu tecido da vida. Isso. Pode ser que um desses fiozinhos, ele se embole e ele acaba se embolando com os outros fiozinhos. E isso vira, sabe quando o gato pega lã, assim, que fica tudo meio doido, assim, os fios tudo doido, que você não sabe de onde vem, para onde vai e tudo mais? Isso é um transtorno. Quando tá tudo misturado, atrapalha várias áreas da sua vida, por exemplo, área do trabalho, área social, área do lazer, área da amizade, área amorosa, então área espiritual, então atrapalha várias áreas da sua vida. Isso é um transtorno, ele atrapalha a vida. O nome transtorno significa tá atrapalhando, tá incomodando. E muitas vezes, assim como a ansiedade ela pode ser até incapacitante. A pessoa chega a não conseguir mais executar as funções, né, de trabalhar, de ter amigos, de sair de casa e tudo mais. Então, tem várias formas disso acontecer em nossa vida ou na vida das pessoas. Então, vamos aplicar a primeira coisa de um olhar de cuidador da psique, que é não julgueis. Não julgueis. Primeiro, nós estamos aqui observando, acolhendo, entendendo que a pessoa está vivenciando isso. Porque se você chegar para ela e dizer que o que ela vive é excessivo, que o que ela vive, ela está aumentando, que ela está dramatizando, que ela está se beneficiando disso, ela não vai se vincular a você. E o vínculo é curativo. Se você já vivenciou um episódio de ansiedade, comenta aqui. Eu vou comentar da minha história, então comenta aqui um pouquinho, né, que se você já vivenciou isso, ou se você está vivendo isso, ou se você tem um paciente, um aluno que você verifica, ou que você tem dúvidas, que está vivendo isso. Porque o que uma pessoa que sofre de ansiedade precisa é de acolhimento. Ela não precisa que alguém diga para ela que ela está fantasiando algo. Não vai ajudar em nada. Ela vai ter que, no processo terapêutico que você vai ajudar, ela vai aos poucos com você, confiando e percebendo e conseguindo diminuir isso para um tamanho cada vez mais real. Um tamanho cada vez mais compatível com quem ela é hoje. Porque pode ser que esses sintomas de ansiedade tenham vindo desde a infância e, claro, foram se aumentando ao longo do tempo, não é mesmo? Eu tenho um paciente que não consegue dormir sozinho, tem medo de dormir no escuro, tem medo disso, tem medo daquilo. Tudo isso é dentro do transtorno de ansiedade? Esses medos estão dentro do transtorno de ansiedade. Já aparece na infância. E não sendo tratado na infância adequadamente, encontrando o que está formando aquilo e conseguindo tirar essa pessoa desse transtorno de ansiedade, ela vai vivenciar a ansiedade toda a adolescência e toda a fase adulta. Por quê? Porque a coisa já aconteceu lá atrás, quando ela era ainda apenas uma criança. Então, os olhos dela, o olhar que ela tem sobre o mundo e sobre ela mesma é um olhar com o óculos da ansiedade. Ela não consegue ver o mundo do tamanho real, ela só consegue ver o mundo do tamanho muito grande. E para ela acreditar que você está dizendo a verdade para ela, ela precisa confiar em você mais do que ela confia na própria mãe. É isso mesmo, porque é o olhar da mãe. Então, mães ansiosas geram filhos com possibilidade de ter ansiedade? Sim.
Porque nós observamos o mundo, aprendemos, esse óculos que você vê o mundo, esse óculos de possibilidade ou de impossibilidade. O mundo me ama ou me detesta, o mundo me aceita, as coisas do mundo são para mim ou não, nossa, tudo é muito difícil. Todo esse olhar, ele é dado pelos olhos da mãe. Então, para você, que é um cuidador da psique, ajudar ele a mudar de óculos sobre a vida, porque é como se ele estivesse usando uma lente de aumento, né? Porque tudo fica muito grande, né? Tudo fica, assim, insuportável de conseguir lidar. Então, nós, para trocar esse óculos e colocar um óculos mais saudável, ele precisa confiar em você suficientemente, assim como ele já confiou na própria mãe que deu os primeiros óculos para ele. Então, técnicas interessantes são esse treino de olhar. Você pode ter vários óculos, né, com miopia, astigmatismo, só para fazer a experiência, óculos coloridos, né, para experimentarmos, ver o mundo de vários olhares, várias cores, várias distâncias, pegar uma lupa, fazer qual que é o nome daquele? Que você vai girando assim, olhando para a luz. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Alguém lembra aí? Escreve aqui, por favor. Aquele que tem um espelhinho lá no fundo e você vai girando. Caleidoscópio, é isso? Caleidoscópio? Você vai girando. Também então, são maneiras de estimular e de sensibilizar essa mudança de olhar para a pessoa, desde a infância até a fase adulta, conseguir entender que existem outras possibilidades de olhar para o mesmo assunto. E até mesmo poder falar sobre o que eu expliquei até então, que existe a negatividade total, viver em negação, e viver também no excesso, né? Mas que nós estamos aqui buscando viver o contato direto, relacional com a situação, no presente, né? Relacional. Assim nós conseguimos decidir melhores coisas, atualizar as coisas. Então, todas as técnicas que nós pensarmos, atividades que pensarmos, são para presentificar e para ajudar a pessoa a trazer para um tamanho cada vez mais real e saudável a situação em que ela vive. Certo? Certo! Muito bom, gente. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esses temas que eu abordei no início, porque até mesmo você vai perceber que se você fizer um concurso público de saúde mental, isso sempre cai no concurso. Sempre cai no concurso. Quais os nomes dos transtornos de ansiedade, o que são cada transtorno de ansiedade, como tratar cada transtorno de ansiedade, sempre cai em concurso. Ansiedade é um tema da atualidade. Ele tem uma propensão genética, hereditária, e principalmente social, porque como eu falei, se os nossos olhos são trazidos por nossa mãe, nós aprendemos isso de modo social. Nós não temos certeza se veio de uma questão hereditária e genética ou se nós aprendemos com ela mesmo. A gente só sabe que foi, que está conosco e que sim, veio muito dela, né? Veio muito dessa relação. Aí você pode me perguntar, mas e o pai? O pai também pode trazer esses óculos assim distorcidos para a nossa vida? Também, mas principalmente é o olhar da mãe. Sim. Então você pode sempre perguntar para o seu aluno, para o seu paciente, para você mesmo, como que era a sua mãe? Ela também pensava assim? Ela também reagia assim? E a maioria das vezes sim. Tá? Mas também o transtorno de ansiedade pode não surgir na infância, pode surgir depois. Então, você perdeu o emprego, realmente passou por uma escassez, sofreu um acidente de carro, se divorciou, perdeu alguém, coisas assim que nos mobilizam internamente, que são externos, mas que nos mobilizam internamente, tocam em nossas áreas frágeis, pode sim trazer um transtorno de ansiedade, desembocar um transtorno de ansiedade.
Como eu comentei, eu tive um episódio de pânico, então eu já vivia no nível alto de ansiedade. E quando eu tive um episódio de pânico, era porque foi a explosão de tudo isso. Eu não estava assim, plena, tranquila, como eu sou hoje, e de repente tive um pico de pânico. Não. Você já vive uma vida estressada, você já vive uma vida no limite, você já vive uma vida à flor da pele, e aí um episódio vem e dá um pico, né? Então você já vive algo assim, você já está usando esses óculos aumentativo da vida, e a situação que vem, ela é o que dá um pico na sua vida, e você tem um pico de transtorno de pânico. Pode ser que esse transtorno de pânico continue, ou pode ser que você consiga sair se você procurar, sim, ajuda psiquiátrica e ajuda de nós, cuidadores da psique. Sim, porque sair sozinho de uma crise, desse bolo que é o transtorno, né, é muito difícil, muito difícil. Pode acontecer que você não saia sozinho. Tem muita gente que fica aí sofrendo sozinho, que não é necessário, né, minha gente? Estamos aqui para isso, estudamos para isso. Então fica sempre o convite para cuidar. Aceitar que alguém te cuide. Escuta de novo. Aceitar que alguém te cuide. Olha que lindo. Tá. Então vamos lá. O que é? Deixa eu abrir aqui o meu slide. Quem é da comunidade já tem esse slide aqui, né? O que é um transtorno, um ataque de pânico? Então, o ataque de pânico, ele tem um início súbito. Ele é um pico, tá? E ele é muito intenso, muito intenso. Então, mesmo que você saiba o que é um transtorno, o que é o pico do pânico, que você saiba conscientemente, o fenômeno toma conta de você. Ele simplesmente toma conta de você, porque ele é uma intensa apreensão, ele é um temor, ele é um terror, frequentemente associado com os sentimentos de catástrofe. Vai acontecer alguma coisa, por exemplo, vou morrer, o prédio vai cair, vai pegar fogo. Então pode ser uma coisa fantasiosa, que é a catástrofe que vai acontecer, ou pode ser uma coisa física, principalmente uma questão física, né? Meu coração vai parar, não vou conseguir mais respirar. Então, muitas vezes tem essa hiperventilação. E a hiperventilação não significa que você está tendo um oxigênio suficiente. Significa que você respirou demais. Só que você não conseguiu tirar o ar de dentro de você. Por isso que uma das técnicas para o processo do momento do ataque do pânico é você conseguir fazer uma troca respiratória de encher e esvaziar os pulmões na mesma quantidade. Então, porque se eu fizer, você consequentemente vai ter respirado mais ar do que retirado, e isso vai trazer sim uma ansiedade, um pânico, né? Então, quais são os sintomas? Falta de ar, palpitação, dor ou desconforto torácico, sensação de sufocamento, medo de enlouquecer ou de perder o controle, sudorese, tremores, náusea, tontura, medo de morrer, anestesia ou sensação de formigamento pelo corpo, calafrios, onda de calor. Eu mesmo, no meu ataque de pânico, que eu tive com 27 anos, eu tive praticamente todos esses sintomas. O medo de enlouquecer, de perder o controle, estar sufocada. Tive formigamento e anestesia do meu lado aqui esquerdo. Tive calafrios, tremores, medos. Então, quanto mais
né? Nós ficamos estressados, começa a falta de ar, começa a ansiedade, a respiração fica acelerada. Lembra que eu falei da respiração? Cansaço dos músculos da respiração, aumenta a falta de ar, aumenta a ansiedade, que vai aumentando a respiração, né? E os músculos ficam cada vez mais cansados e chegamos no nosso terrível ataque de pânico. Alguém mais aqui teve ataque de pânico? Ou só eu? Então, uma das técnicas interessantes é nós estudarmos sobre esse processo de respiração. Também nós podemos, quando nós falamos de respiração, podemos usar técnicas lúdicas que têm a ver com respiração. Por exemplo, bolinha de sabão, técnicas de respiração e de meditação. Também pode ser, qual é o nome? Bexiga, né? Que nós precisamos encher, representando o nosso interior, né? Colocando essa energia para fora. Então, você pode utilizar esses materiais que representam o ar, a respiração, assim como sentir aromas é uma maneira de você estimular a respiração. Então, primeiro eu falei sobre estimular a mudança do óculos e agora eu estou falando sobre estimular formas de respirar mais saudável. Tá vendo que a ansiedade ela está muito ligada ao nosso sentido sensorial e nós vamos trabalhando as emoções que o nosso sentido sensorial traz. Porque a maneira que eu vejo o mundo me mobiliza emocionalmente. A maneira que eu respiro o mundo também me mobiliza emocionalmente. E vamos trabalhando essas emoções aqui com a ansiedade. E agora vamos pensar na agorafobia. Chama agorafobia. É um nome diferente, interessante. E ela é a ansiedade que dá, mas é uma ansiedade assim muito alta, um medo muito grande. Inclusive, a pessoa tem a tendência a não ir, a não realizar. Por exemplo, viagens de ônibus, viagens de trem, não vai a shows, não vai a lugares que tenha muita gente, ou lugares que seja muito grande, não vai para a praia, não entra na água muitas vezes, porque ela pode associar aquela imensidão do oceano a esse ambiente muito grande. Então, tudo que ela associar, que ela vai estar no ambiente e que será muito difícil ela sair correndo ou ser atendida, se acontecer algo com ela vai se esquivar. Então, por exemplo, subir no elevador ou subir em um prédio muito alto, ela não vai. Não vai. Então, a agorafobia está ligada a todo esse medo dessa imensidão de não conseguir escapar. É essa a característica. Ela sente tanta ansiedade que ela não vai. Pode realmente ter acontecido um fato e a partir daí ela desenvolveu a agorafobia? Sim, mas pode ser que não tenha acontecido fatos e que tudo realmente seja de sua própria fantasia. Ou seja, vem do seu próprio imaginário. E se vem do próprio imaginário, não significa que não é real e que a gente não leva a sério. Significa que nós temos ainda mais campo para trabalhar as fantasias, falar sobre essa fantasia e ir trazendo ela cada vez mais para a realidade, ajudando esse paciente a começar a desenvolver dentro de si o crivo daquilo que é fantasioso e daquilo que é realidade. Porque pode ser que dentro dela não tenha esse crivo, esse formato de decisão do que é realidade e do que não é, do que é para realmente ter medo e do que não é. De quais são os limites que esse medo está dando, mas que esse limite ele é muito pequenininho. Né? Ele não está um limite saudável, ele está um limite
sufocante, né? E isso nós vamos ajudando ela com muito diálogo, muito amor, muito carinho, vamos ajudando essa pessoa a sair, né, desse estado de agorafobia. E dá para ter transtorno de pânico com agorafobia ou sem agorafobia. Então dá para ter os dois. Então, um transtorno, né, uma pode estar associada a outra? Pode. Isso chama comorbidade. Pode estar a ansiedade, como eu já vim relatando para vocês, associada com depressão? Pode. Com transtorno obsessivo? Pode. Então, a ansiedade, um transtorno pode estar associado a outros transtornos. Isso se chama comorbidade. Significa que tem muitos fios de muitas cores, todas misturadas, que o gato pegou e misturou tudo e ficou essa coisa difícil para o paciente e difícil para nós também. Quanto mais comorbidades, mais complexo é o caso, mais tempo de tratamento geralmente ele requer, certo? Isso. Então vamos pensar agora sobre o transtorno de ansiedade social, a chamada muitas vezes fobia social. É uma ansiedade que ele até se parece com a agorafobia, mas parece só. Ele tem mais a ver com exposição social, as situações sociais, que tem que se apresentar, tem que sorrir, tem que demonstrar um bom desempenho. Então, essa apresentação social traz tanta ansiedade que a pessoa se esquiva, ou seja, ela não vai, ela se nega, não vai. Então, tem muita gente que tem vergonha de dar palestra, tem muita gente que não dá seminário na faculdade, tem dor de barriga, sente isso, sente aquilo outro. Tem níveis, né? Eu tive uma dor de barriga, mas eu apresentei. Ok, então você demonstra uma ansiedade nesse momento. Mas, não, eu não consegui ir, eu tive enxaqueca, tive dor de cabeça, tive diarreia, fiquei presa em casa. Não dá. Ficou presa em casa por situações corporais, que sim, dá de tudo no corpo da pessoa que tem o transtorno de ansiedade social, dá de tudo, para que ela consiga se esquivar desse momento. Então, o nosso corpo, ele, quando nós, com a ansiedade, ele vem para a psicossomática. Então, o que simboliza psicossomaticamente uma diarreia? Pensa comigo, o que é uma diarreia, gente? É tentar jogar fora aquilo que está no intestino, aquilo que está dentro, não é isso? E qual é o chakra do intestino? É o chakra que representa as emoções familiares, as situações que nós vivemos, que não foram bem digeridos. É isso que é o intestino. Ali tem uma grande energia de conteúdos não digeridos. E aí eu tenho um pico de ansiedade e o meu corpo vai para a psicossomática, fazendo uma analogia física. A minha psique faz uma analogia física, psicossomática, para representar o meu sofrimento e muitas vezes para representar aonde deve estar focando a minha cura. Então, se a pessoa tem uma fobia social ou outra fobia, ou sintomas de ansiedade e que está vindo para o corpo dela, então, para o intestino, ou ela vomita, ou ela tem câimbras, ou ela tem dor de cabeça. Então, você vai analisar o símbolo do corpo dela. Isso mesmo, anota aí. Você vai analisar o símbolo onde acontece como analogia psíquica o fenômeno do adoecimento dela.
Então, se for no intestino, você pesquise o intestino, quais são as emoções que o intestino retém, que são emoções não digeridas, quais são as emoções do estômago, né? Qual é o chakra do estômago, se é dor de cabeça, qual é o chakra da cabeça, quais emoções ficam ali, para então você pensar atividades para desbloquear tanto os chakras, né? Aqui vem a nossa comunicação com as terapias corporais, sabendo que nós levamos sim para o corpo, o nosso corpo conta história, ele guarda história emocional. Então, para desbloquear, para que esse fluxo energético esteja ali e esse órgão seja curado, né? Porque a ansiedade está ali demonstrando por meio corporal onde está materializado, então, o sofrimento psíquico. Fica legal, né? Olhar por esse lado. Então, a nossa ideia não é fazer a pessoa parar de ir no banheiro ou fazer a pessoa ir lá se apresentar. Isso vai ser uma coisa conquistada. Mas vai ser conquistada a partir do momento que a gente olhar amorosamente para o sintoma, porque o sintoma veio para o corpo, mas é só sintoma. O que eu falo? Sintoma é tipo gripe. Gripe, eu estou com vírus, eu tenho vírus da gripe. E aí eu tenho como sintoma nariz, né, escorrendo, espirro, mal-estar no corpo, blá, 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 blá. Isso é sintoma. Então, o corpo, né, tem uma diarreia, tem uma dor de cabeça, tem enxaqueca, isso é sintoma. Isso não é causa. Causa é uma causa emocional, é um fenômeno psíquico. É um fenômeno emocional. E é esse fenômeno emocional que nós, cuidadores, cuidamos. Porque nós cuidamos da causa. Os sintomas vão parar de acontecer quando a gente cuidar da causa. Não é assim que faz com a gripe também? Toma um remedinho para gripe ou deixa a gripe passar, o vírus vai embora e pronto, né? Os sintomas vão embora consequentemente. Nas questões emocionais, nas questões do transtorno, ele não vai embora sozinho. Não, ele não vai. Precisamos dessa ajuda para, então, chegar à solução do que é o vírus, que é esse fenômeno psíquico. Tá bom? Estão conseguindo acompanhar a lógica de como olhar para esses transtornos de ansiedade? Legal, né? Ter esse olhar, conseguir escutar de forma mais adequada aquele que nos procura, aquele que está confiando na gente, né? Muitíssimo importante. Aquele aluno que está sofrendo, que você vê angustiado, que você vê tendo crise, porque tem tanto aluno que fica ali sofrendo, que parece estar dramatizando, mas ele está expressando o sofrimento, muitas vezes com raiva, com agressividade, né? Com choro. Outros são aqueles bem caladinhos que ficam só guardando. Tem mais um transtorno aqui que comentei com vocês, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O que é esse transtorno de ansiedade generalizada? É assim, é uma excessiva ansiedade e preocupação. É uma expectativa muito apreensiva. Você vive sempre vigilante, sempre alerta, sempre alguma coisa vai acontecer. Então você está sempre em estado de vigia. Claro que isso vai atrapalhar o seu sono. Olha o corpo. O corpo vai ficando sempre mais duro, tenso, né? Você tem dificuldade de controlar as suas preocupações. Então, ele invade, você está lá trabalhando. Você não consegue parar de pensar nas coisas que tem em casa. Mas você está em casa, você não consegue parar de pensar nas coisas que tem no trabalho. Aí você está no shopping, você não consegue parar de pensar na pia suja. Então, você nunca está com pensamento onde você está vivendo. Essa é uma característica de quem vive na ansiedade. Está sempre pensando lá e nunca pensando cá. Falei disso várias vezes na live de hoje. E o saudável é estar aqui e pensar aqui.
o maior tempo possível, estar presente o maior tempo possível. Então, quais atividades nós podemos pensar para estar aqui o maior tempo possível? Por exemplo, atividades gustativas. Tá vendo? Sempre volta a alguma atividade que tenha as sensações, porque é isso que nós precisamos trabalhar com quem tem ansiedade. Então, trazer um chocolate para degustar, uva passas para degustar, porque a uva passas ela vai mudando de sabor ao longo que você degusta ela. Outros alimentos para degustação também é uma atividade terapêutica em que você vai estar ajudando a pessoa a estar cada vez mais tempo no aqui e agora, nesse exato momento, se percebendo nesse exato momento. Algumas pessoas com ansiedade conseguem fazer relaxamento, meditação? Conseguem, algumas pessoas conseguem. Outras conseguem? Já não. Né? Você pode oferecer, fazer um teste, mas algumas pessoas sim, outras pessoas não. Tá bom? Isso. Porque o transtorno de ansiedade generalizada, como eu falei, é essa dificuldade de se manter aqui no aqui e agora, porque tem muitas preocupações com essa, é uma inquietude, a pessoa diz que tem uma inquietude interna, um barulho na cabeça, né, uma sensação de estar sempre no limite, já tá, qualquer coisa que acontecer explode, né, um cansaço, uma dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, distúrbios do sono. Então, isso pode estar associado a outros problemas, né? Inclusive pode ser incapacitante, porque reduz a qualidade de vida. Pode acontecer de aumentar a medicação, porque daí, ao invés da pessoa entender que isso é um fenômeno psíquico, talvez até hoje você não tinha entendido isso, né? Isso é um fenômeno psíquico. O vírus é um fenômeno psíquico. E você vai lá no psiquiatra, ele te enche de remédio, dependendo do psiquiatra. Né? Não o Pedro, né? Porque o Pedro ele tem um olhar terapêutico também, né? Psicoterapêutico. Então, nós entendemos que existe um fenômeno psíquico, a medicação vai ajudar a não ter crises, mas a compreensão do fenômeno psíquico é a cura, né? Então, a automedicação, somente medicação no tratamento da ansiedade cura a pessoa? Não. Faz com que ela não tenha crises. O bom de não ter crises é que você não tendo crises, você consegue ver o mundo um pouco melhor, um pouco mais saudável, do tamanho um pouco mais real, e isso vai ajudar no processo terapêutico a você ter uma melhor compreensão, ter mais insights, ter mais ideias, mais assim, entendi de onde veio. Né? E isso traz um grande alívio. Olha como já deu um alívio assim. Insight traz alívio. Né? Porque é uma nova compreensão, é ligar, é conseguir tirar o nozinho do fiozinho que o gato fez, sabe? Falar, consegui. Claro que você não desembolou todo o nó, mas você conseguiu uma parte, sabe? É uma sensação muito boa ter um insight. Então, a medicação ajuda sim no tratamento, né? Para conseguir desembolar o novelo que o gato fez bagunça. Né? E também transtorno de ansiedade generalizada pode trazer um alto índice de suicídio, né? E outros problemas de saúde, como abuso de substâncias. Para diminuir a minha ansiedade eu fumo maconha. Para diminuir a ansiedade eu fumo isso, aquilo outro. Então traz esses problemas assim generalizados, né? Mais do que um problema pode vir por questões da ansiedade generalizada. Eu mesmo já tive esse período, que foi o que eu sempre comento, foi um grande divisor de águas na minha vida, ficar doente de ansiedade. E eu tive que pesquisar, porque veio depressão, uma regressão psíquica e ansiedade junto, no meu caso, não veio sozinho, né? E eu tive
que olhar para esse fenômeno psíquico de adoecimento para conseguir encontrar-me novamente. Na verdade, foi me encontrar pela primeira vez, porque até então a vida estava sendo vivida no automático, né? Eu estava vivendo uma vida totalmente inconsciente. Eu fazia o que eu achava que tinha que fazer, mas não era num sentido profundo de vida, né? Eu ia fazendo as coisas como eu ia fazendo, os fenômenos dos meus pais, os fenômenos sociais, eu ia ali, né? A vida ia me levando e tudo mais. Claro que ia dar em algum lugar que eu não gostaria, né? E aí, a partir desse fenômeno, eu me propus, espero que você se proponha também, a ser você mesmo. E é um longo processo. Né? O que aconteceu comigo foi aos 28 anos e demorou 3, 4 anos de muito trabalho terapêutico, indo ao psicólogo, até hoje, né? Eu vou à minha terapeuta, não tenho há muito tempo, né? Essas crises e tudo mais, mas o autoconhecimento e eu falo assim, no início nós somos uma pedra bem grande, e nós vamos ali na terapia conhecendo o que tem dentro dessa pedra, então nós vamos martelando, vamos tirando lá os excessos e depois nós vamos fazendo o alinhamento fino das pequenas coisinhas que vão acontecendo. Já não são mais grandes crises, né? Mas são pequenas farpinhas, assim, detalhezinhos para deixar aquela obra de arte perfeita. Não no sentido de perfeição idealizado, mas deixar perfeitamente como eu sou. Sempre com as minhas características, me reconhecendo, tirando o que é do outro e da história dos meus pais, né, o que ficou ali do mundo e encontrando a mim mesma. Então, esse processo de individuação, ele continua ao longo da vida. E como eu sou dedicada a ser uma cuidadora da psique, cada irritação que eu tenho, cada incompreensão que eu tenho, coisas que eu quero melhorar em mim, que vão com certeza melhorar a minha vida com outras pessoas, eu continuo até hoje levando para terapia. Até hoje. Né? Porque vocês vão perceber que quando vocês atendem pessoas de modo terapêutico, ou você é professor e tem esse olhar de cuidador da psique, você sente muitas coisas ali, a relação com a outra pessoa faz você sentir muitas coisas. Essas coisas que você sente são suas, não são dele. Às vezes você se irrita com o comportamento dele. A sua irritação é sua. Vou repetir. Se ele faz uma coisa e você se irrita, a irritação é de quem? Sua. Se você fala, ai, como você é irritante, você está projetando, colocando para fora, a sua irritação. Nós que somos cuidadores da psique, nós pensamos assim, eu me irritei. Por que eu me irritei? Onde está isso na minha história de vida? Como eu vou entender esse fenômeno psíquico, trabalhar esse fenômeno psíquico? Porque assim eu vou conseguir, ter uma melhor resposta para essa pessoa que me irrita. É assim que a gente trabalha. É assim. Então, a convivência com outras pessoas faz com que haja necessidade de você olhar para você, onde está isso. Então, não significa que você precisa ter essas crises todas que eu estou comentando para você falar assim, nossa, agora eu preciso de um cuidador da psique, agora eu preciso de um processo mesmo de autoconhecimento, porque eu estou tendo crise. Não. As pequenas coisinhas do cotidiano também são processos necessários a se realizar o autoconhecimento. Não passar por cima disso é um olhar de um cuidador da psique. E para finalizar nossa aula de hoje, eu quero falar sobre 2 temas que acontecem principalmente na infância. Tudo isso que eu comentei com vocês pode acontecer na infância? Pode. Mas esses 2 são diagnosticados ali na infância
causa muita inquietação para a família, causa muito incômodo para a família, muito incômodo, que é a ansiedade de separação e o mutismo seletivo. Causa muita inquietação, é muito incômodo. Então, o que é a ansiedade de separação? Nós começamos a perceber a ansiedade de separação sendo apresentada pela criança quando ela tem que, por exemplo, ir para a escola. Não se adapta a ir para a escola, não aceita que os pais deixem ela na escola, fica chorando, não interage. Então, a escola é um local que nós conseguimos perceber se existe uma ansiedade na família? Sim, né? Já é uma ansiedade de separação? Não. Não precisa colocar esse nome ainda. Tanto é que eu atendo muitas crianças de 3 anos, 3 anos e meio. Nossa, Paula, você atende criança de 3 anos? Eu atendo. Eu nunca me imaginei, na época da faculdade, que seria possível realizar um atendimento com crianças tão pequenas. Mas é possível sim, gente, e é muito, muito, muito gostoso. Eu adoro atender crianças pequenininhas. Muito gostoso. Por quê? A criança já vai trazer isso como sintoma, tá vendo? A dificuldade de separação, esses medos que ela apresenta de dormir sozinha, daí terror noturno, medo do escuro, medo de dormir sozinha, medo de ir para casa do parente, medo de ser deixado na escola. Então, todos esses medos aí que são ligados ao movimento de separar-se dos pais, esse medo de animal também pode acontecer, né? Esse medo, ele poderia ser considerado um transtorno de ansiedade de separação, tá? Quando nós trazemos isso para a terapia, o que nós percebemos? Que essa criança precisa de uma compreensão melhor do mundo. A gente brinca de casinha, por isso que eu ensinei para vocês lá nos módulos do curso Cuidador da Psique, a família terapêutica, né? A gente utiliza bastante montar casinha para entender, para ajudar ela a organizar o ambiente. Organizando a casinha, ela também está organizando ela mesma. Então, montar os móveis ali da casinha é também uma maneira de se organizar. Porque uma criança de 3 aninhos, pequenininhos assim, ele não vai fazer um desenho, desenha uma pessoa, ele vai fazer uma bola ou ele vai fazer um risco. Ele não está ainda numa fase de 6 anos que ele faria uma pessoinha. Né? Com 3 anos e pouquinho, ele faz uma bola ou um risco representando isso. Então, nós sabemos que ele ainda está no movimento da garatuja, né? Dessas representações, sim. E eu utilizo isso, eu utilizo muitas miniaturas, eu utilizo muitos ursinhos, dinossauros, tudo o que for, de certa forma, estressor e benéfico. Também instrumentos de brincadeira de médico, brincadeira de bombeiro, de luta de espadas, né? Bastante teatralização, muita teatralização. Então eu tenho essas caixas de tecido para nós teatralizarmos os eventos. Então não ficamos focados no papel, em fazer algo em si e demonstrar isso com os brinquedos, né? E aí nós vamos fazendo essas pequenas perguntas, né? Você deixa a mamãe ir trabalhar? Não, não deixo. É mesmo? E daí você puxa assunto. Você não gosta de ficar sozinho? Você é isso, você é aquilo, né? Então você vai, nesse diálogo com a criança e na brincadeira, nós vamos ajudando a ansiedade a diminuir. A criança ela é muito fusional com o adulto. Fusão. Então, nesse processo de até os 3 anos, 4 anos, é para a fusão, a grande fusão emocional que a criança tem com a mãe, ela vai se separando. Para isso, precisamos de um bom pai.
um pai que ajude a mãe nesse processo de separação do bebê. É isso mesmo. O pai, né, o elemento masculino que está ali desde o começo, que, né, depois do resguardo da mulher, né, tá ali ajudando a mulher, tá apoiando ela afetivamente, tá também ajudando a separar esse bebê da mãe, para a mãe ir se resgatando como mulher. Não pode ser muito drástico isso, podemos gastar uma live inteira para falar sobre essa separação, como ela pode ser saudável, e eu acho muito importante de pensar sobre isso, né? E a criança se tornando um ser humano único. Todo esse processo de separação da mãe, sabe quanto tempo dura? Até a adolescência. Só que até os 3 anos é o primeiro processo de separação fusional, né? Que daí a criança fala, eu sou a Betina, filha de fulano, filha de ciclano. Ótimo. E para que isso se torne cada vez mais natural, geralmente tem um elemento masculino que ajuda a mãe a fazer isso, ou a própria mãe tem que ter a consciência de realizar isso, permitir que o filho faça, permitir que o filho cresça, né? Que ele desenvolva a sua própria autonomia. Então, a causa do transtorno de ansiedade de separação, a causa do fenômeno psíquico é a fusão que não foi realizada. A fusão que não foi superada ali inicialmente. Não vai ser cortado igual cordão umbilical, não. Vai havendo uma separação gradual. Então, essa é a causa. Qual é a consequência? Não conseguir fazer um monte de coisa e ficar dando trabalho ali para a família, porque não consegue se separar. E o mutismo seletivo? Eu considero que o mutismo seletivo também possa ter essa relação fusional e ser mais um sintoma, né, dentre vários sintomas. Porque o mutismo seletivo também pode estar ligado ao autismo, a alguma síndrome, né? Mas vamos pensar só no mutismo seletivo? Se nós pensarmos nessa fusão, um dos sintomas também pode ser não falar com pessoas externas e falar apenas com uma pessoa. Porque o mutismo seletivo significa que essa criança só fala com determinada pessoa ou com determinadas pessoas. Geralmente são as pessoas de dentro de casa. E quando expostas a outra pessoa, ela não fala. Então, na escola não fala, com os amiguinhos não fala com outras pessoas. Eu tive um caso só, que eu acompanhei por pouco tempo, algumas pouquíssimas sessões, de mutismo seletivo. Então, era um menininho e ele, comigo, não abriu a boca. Não abriu a boca. E aí, quando eu chamei os pais e veio a irmã, aí ele começou a falar. Com a presença da irmã, ele falava, que era uma irmã mais nova. Sem a presença da irmã, ele não falava. Com a presença dos pais, ele falava. Mas sem a presença dos pais, não falava. E falava comigo, no caso, né? Então, não falava só com eles. E também tem os casos que não fala com a outra pessoa nunca, né? Só fala direcionado aos pais. Então, fala no ouvidinho do pai. Então, tudo isso está dentro do quadro de ansiedade, dentro do quadro do que nós estamos falando, que nós recebemos um olhar da mãe. Sim. Muita informação, né? Mas a minha pergunta agora é a seguinte: você está tendo resultado? Sabia que você pode ter 10 vezes mais resultados se você saber um método de como aplicar? Porque as técnicas soltas não trazem resultados, são apenas informações. As técnicas organizadas geram verdadeira transformação na sua carreira. Eu agradeço a sua audiência de hoje. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arteterapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogos, terapeutas a conquistar a liberdade financeira de forma criativa. Você gostou dessa aula? Então, por favor,
curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com os seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. E esse aquecimento está te preparando para o grande evento, a Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. E, por favor, anota na agenda e desmarca todos os compromissos, porque o evento não terá replay. E vai ficar disponível essa playlist apenas até dia 29 de janeiro, porque dia 30 nós já temos o evento começando. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, para alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Eu te vejo segunda-feira com mais conteúdo para você bombar em 2023 no seu atendimento e em sua carreira.